Presidente Lula, o senhor sabe do respeito, do carinho, da admiração que eu tenho por o senhor. Tive o privilégio de modestamente contribuir durante 4 anos como seu ministro do Trabalho. Eu já vi, em alguns momentos, divergências profundas, até com o Brizola vivo, e vi os momentos históricos que nós vivemos, estando juntos nos momentos mais difíceis por que passamos. Hoje, o que está em risco, presidente, não é eleger só o Lula, é impedir o mal que a sociedade brasileira está abatida. Bolsonaro representa tudo que a gente lutou durante a vida toda contra. Eu falei ontem e repito, nós somos o partido dos torturados, dos caçados, dos exilados. Jamais nós estaremos ao lado dos torturadores. Bolsonaro representa tudo aquilo que a história do trabalhismo combateu. Tudo aquilo que nós combatemos no nosso dia a dia, a discriminação, racismo, homofobia, falta de respeito à cidadania. Então, estar ao seu lado, nesse momento, é estar ao lado da democracia. É ao lado dos brasileiros que sonham com uma sociedade mais justa, mais fraterna, ao lado de quem tem um verdadeiro cristianismo. O que a minha Bíblia, do meu Cristo, está amai-vos uns aos outros. Jamais odiai-vos uns aos outros. O meu Cristo, a minha Bíblia, pegou Madalena e pediu, dando-lhe o perdão, para que atirasse a primeira pedra quem tivesse pecado. E todos recolheram as mãos. E o que está sendo aí vendido como cristão, na verdade, é o diabo em forma de gente. Minha avó chamava Belzebu, é o Belzebu. Então, eu queria, com muita honra, dizer que o senhor representa hoje a esperança do povo brasileiro. Esperança de melhores dias, esperança de se evitar essa desgraça que se abateu sobre o povo brasileiro, sofrimento, ignorância, corresponsável por mais de 700 mil mortes. A sociedade não pode esquecer isso. A corresponsabilidade do senhor Bolsonaro por mais de 700 mil mortes. Eu tive familiares, perdi amigos, isso dói. O povo brasileiro que tem memória há de se lembrar isso na hora de votar. Nós não podemos aceitar a omissão, a ignorância como regra numa sociedade civilizada e democrática como é a sociedade brasileira. Está ao seu lado nesse momento, está ao lado da democracia, da esperança, de um trabalhador, como gostava de falar Leonel Brizola, se ouviu algumas vezes isso dele. O Lula é um trabalhador em carne e osso. É um trabalhador que representa a ascensão do trabalhador ao mais alto escalão da República Brasileira, sem nunca ter traído a sua origem, os seus princípios e a sua formação de defesa intransigente dos trabalhadores. É muita honra estar ao seu lado e vamos nos colocar à disposição para, em cada estado brasileiro, os trabalhistas, os brizolistas, os netos de Brizola, os bisnetos de Brizola, não só no sangue, mas na política, aqueles que acreditam como filosofia de vida no trabalhismo como instrumento democrático de transformação da sociedade através do trabalho, através da renda, através do emprego digno, estar ao seu lado não é favor, é uma obrigação. Muita honra de estar ao seu lado. Muito obrigado por o senhor servir ao povo brasileiro. Muito bem, Olha, primeiro, eu estou muito feliz de receber o Lupe aqui em São Paulo para ter essa conversa. Eu já participei de muitas reuniões com muitos partidos políticos, tanto para pedir como para dar apoio. Nas últimas 2 décadas, eu fui mais feliz de pedir, porque quis a sorte que eu ganhasse as eleições. Mas o momento mais difícil da minha vida foi em 1989, quando eu fui ao apartamento do engenheiro Leonel de Moura Brizola, pedi para ele me apoiar no segundo turno de 89. Foi uma reunião muito difícil, muito tensa. E o companheiro Brizola, eu tinha recebido uma senha. Tinha muita gente do PDT lá na Avenida Atlântica, muita gente xingando a gente, xingando a Benedita, xingando o Lula. E um amigo do PDT falou o seguinte: ó, Lula, a reunião vai ser tensa, mas se em algum momento o Brizola pegar na tua mão e te levar na janela, é porque você ganhou o jogo. E nós fomos lá, Gleice, e falamos do trabalhismo, e Brizola contou a história de Getúlio, e Brizola chegou a propor que eu renunciasse, e ele renunciasse para apoiar o Mário Covas. E eu ficava pedindo a Deus que o Brandão Monteiro falasse alguma coisa, o Brandão Monteiro não falava, o Vivaldo não falava, ninguém falava nada, e eu não sabia mais do que falar. Aí, de repente, eu falei para o Brizola, é engraçado porque você defende tanto
o trabalhismo, você defende tanto o trabalhador, e você tem um trabalhador aqui na tua frente, pedindo o teu apoio, e você está criando dificuldade. Aí ele resolveu contar a história de um trabalhador sindicalista que foi o primeiro-ministro da Austrália. Aí ele contou a história e falou, aquele trabalhador recuperou a Austrália, eu acho que vai acontecer o mesmo aqui no Brasil. Aí pegou na minha mão, me levou na janela e me apoiou. Eu estou dizendo isso porque o PDT não é importante pela quantidade de votos que teve nessas eleições. O PDT é muito importante pela história dele. É muito importante pelo significado dele. E é muito importante porque, independente de uma reunião presidencial, quando chegar nas eleições municipais, a gente vai ver que o PT e o PDT estarão juntos em mais de 500 cidades brasileiras. Ora o PDT é candidato a prefeito, o PT vice, ora o PT é prefeito, o PDT vice, sabe? Bancada de vereadores comuns. Essa é a história do PDT. E também a história do Ciro, sabe, não é uma história de 3,5% de voto. O Ciro vale muito mais do que isso, é mais importante que isso, significa mais do que isso. E vocês sabem, porque não é a primeira vez que eu falo, que tem 3 políticos no Brasil que eu aprendi a gostar de graça, mesmo quando eles falam coisas contra mim. Um era o Mário Covas, sabe, que era turrão, mas toda vez que ele precisou, o PT apoiou ele. Outro era o Requião, que o Requião era muito turrão, falava muito mal do PT, às vezes ofendia o PT, mas eu gostava do Requião. E sempre que nós podemos, nós apoiamos o Requião. E outro é o Ciro Gomes. Eu conheço bem o Ciro Gomes. Ele foi meu ministro, nós, sabe, almoçamos juntos, bebemos juntos, jogamos bola juntos. Ou seja, o Ciro é uma pessoa, às vezes, pessoalmente, muito diferente do que ele é, sabe, no palco de luta. Eu acho que todos nós, quando estamos disputando a eleição, às vezes nós fazemos tipo, às vezes nós viramos artistas, às vezes a gente faz coisa que a gente não faz na vida normal. Então eu acho que o PDT e o Ciro valem muito mais do que os votos que tiveram. Vale pela história, pelo compromisso, pela luta, pelas coisas que já fizeram para o Brasil. De forma com o Perulu, porque eu estou muito, muito, muito agradecido. Eu vou ao Rio a semana que vem, espero já estar com você e com outro companheiro do PDT, com o companheiro Rodrigo, que foi prefeito de Niterói 2 vezes, que foi candidato agora e teve quase 10% dos votos. Eu espero contar com você e com o Rodrigo no palanque. Se o Rodrigo quiser me ajudar em Niterói, eu ficarei muito grato. Em São Gonçalo, ficarei muito grato. Mas a verdade é que a gente vai estar junto. A gente vai estar junto porque eu acredito piamente que nós vamos ganhar essas eleições. Nós vamos aumentar a diferença e muito. A somatória do meu adversário é o mesmo do mesmo. Ele já está tendo apoio de quem já apoiou ele no primeiro turno. Porque todo mundo sabia que o governador do Rio era bolsonarista, todo mundo sabia que o Tarcísio era brisolista, todo mundo sabia que o Rodrigo era brisolista, ou seja, ou melhor, bolsonarista. E nós vamos juntar os diferentes para vencer os antagônicos. Por isso, meu caro Rodrigo, se prepare, cuide da voz, porque a semana que vem estaremos na cidade maravilhosa e nas adjacências para ganhar as eleições do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Aí eu vou poder cantar que o Rio de Janeiro continua lindo, porque nós vamos ganhar as eleições e a democracia vai voltar a reinar no Rio de Janeiro e o povo vai sair na rua para fazer política sem ter medo, sem ter preocupação de ser atacado, violentado ou